Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. A paz de Deus, um excelente dia para todos nós. Hoje é dia 8 de junho de 2025. Mais um vídeo que eu estou fazendo. Um pouco desanimado assim, pra fazer vídeo. Na verdade não é nem desanimado. Tô um dia de reflexão, né? Tô refletindo bastante assim. A palavra de Deus, né? A palavra que Deus manda pra mim, né? Aquilo que Deus fala comigo, daquilo que Deus conversa comigo. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, o que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus Deus ele conversa conosco, né? Pessoas que de uma forma, outros de outra forma. Cada uns precisam entrar dentro de uma igreja para poder Deus falar com ele. Não tem essa facilidade, né? De conversar no dia a dia mesmo com Deus, né? Escutar Deus no coração. Eles não têm essa facilidade. Que é da pessoa, é a porção dela, né? A porção que Deus deu para ela. E às vezes a gente acaba criticando isso, né? Mas provavelmente a crítica tá errada, né? A gente não sabe de nada e Deus é que sabe de tudo, né? Mas eu procuro quanto mais assim, às vezes eu preciso, eu tô numa situação assim não vou nem dizer que é aflição, porque não é aflição exatamente. Às vezes eu tô numa pressão, vamos dizer assim, uma pressão, uma falta de respeito às vezes comigo, sei lá, alguma coisa, uma pressão. Tem uma necessidade às vezes de conversar com Deus, né? E Deus ele aparece assim para mim, fala, né, em inspiração. Muitos podem achar que não é, e também não importa, né? Não importa. Se a gente ficar aqui procurando que as pessoas elas franqueiam o nosso falar com Deus, que essas pessoas elas, como é que se diz? A franquia ali que ela autorize, né? Aí nós estamos perdidos, né? Pedir que as pessoas elas possam franquear, é isso mesmo. Eu perdi aqui, eu ia falar outro nome, mas perdi. Aí tá, aí nós estamos perdidos. Aí realmente nós estamos na mão, sei lá de quem, né? E então às vezes eu tô ali no meu íntimo ali, principalmente quando eu tô numa situação bem, eu vou ali escrevendo e Deus vai falando comigo. Eu creio que é Deus, né? Eu creio. E vai falando e vai instruindo, né? Instruindo, falando o que ele é. Esses dias eu tenho tem vindo sim grandemente dentro de mim a voz de Deus, né? Foi
algumas chineladas, sabe? Como também a benção de Deus, o amor de Deus se manifestando. Então, dentro disso tudo, resumindo isso daí, eu quero dizer assim que, no resumo disso, eu quero dizer que Deus, ele... Puxa, o cara me apertando aqui atrás, aí a gente fica sem saber o que fazer, né? Quero conversar aqui, tô olhando ali, quero correr, né? Então, resumindo isso daí, eu vejo assim a mão de Deus, sabe, trabalhando na minha vida. E Deus querendo me conduzir por um caminho. Por isso que eu vou falar assim, pessoal. Eu busco Deus independentemente. Eu busco sozinho, busco no meu... Como Deus mesmo disse, né, pra mim. Eu busco ali na minha... eu que tenho que estar ali numa outra dimensão, num outro estado, né? Um estado de recepção de Deus. E Deus, ele fala comigo. Ele fala pra mim. É pra mim que ele fala. Pra mim. Ele conversa comigo. E às vezes, por exemplo, eu tenho... Esses últimos dias foram uns dias assim que eu tive problemas. Eu não vou ficar falando disso também. Não vou deixar isso pra lá. Deixar isso render. Da minha vida cuida Deus, né? Deixa Deus cuidar da minha vida. Deus, ele quer me colocar num caminho. Poxa, o cara vai ficar me apertando. Eu vou sair daqui, peraí. Deus, ele quer me colocar num caminho, num modo de vida, para mim servir a Ele. É isso que Deus quer. Para servir a Deus, a gente não serve de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Ontem mesmo foi no culto, o irmão lá, testemunho maravilhoso do irmão. 2 testemunhos, na verdade. 2 testemunhos maravilhosos. Mas o primeiro lá foi algo muito sinalizador, foi um farol. E a gente, depois eu estava até discutindo um pouco a respeito disso, conversando a respeito disso, né? Que o irmão estava falando da gente de ser crente, né? Crente, fala crente, mas pra mim é cristão. Crente pra mim, eu tenho uma outra visão de crente. O que é crente? Crente pra mim é o cara adorador de igreja, né? Aqueles que andam nas igrejas, aqueles que tá ali pelas igrejas, né? Eu não sou isso, não sou esse tipo de crente. Então, eu sou cristão. Eu vou fazer sempre minha defesa como cristão, né? Um cristão errante, fraco, mas que Deus está querendo lapidar, sabe? E eu quero lapidar também. E já tenho muito tempo nessa pegada. Às vezes a gente cochila um pouquinho, a gente falha, erra, peca, né? Mas nesse inteirinho, nesse movimento da nossa vida, coisas vão acontecendo, né? Por livre escolha nossa, porque nós escolhemos o tipo de vida que nós queremos viver. Então não tem, eu tô passando por isso porque a culpa é de fulano, é de ciclano. Não, a culpa é minha, porque eu escolhi o modo de vida que eu quero viver. Porque às vezes não pode, né? Mas isso também é uma escolha minha, e eu tenho que mudar as minhas escolhas, né? É permitir que talvez pessoas, né, principalmente ligadas à igreja, tudo,
venha querer decidir a minha vida, né? Principalmente errando, né? Dizendo aquilo que não sou, aquilo, né? Fazendo acusações, mas isso vem do homem, né? O homem é isso daí. O homem é isso, né? E às vezes o homem, talvez na ânsia dele de querer mudar alguma coisa que ele acha que deve mudar. Eu não queria nem mais estar falando a respeito disso, nem vou, sabe? Mas essa parte aqui mesmo, nem vou ficar falando disso. Eu quero entrar naquele plano que Deus quer pra mim e ponto. É isso, aquilo que eu quero. Eu vou focar nisso, né? Entrar no plano que Deus quer pra mim. E às vezes os homens eles erram, eles falham, assim como eu falho, né? E os homens escutam, são rápidos, né? São rápidos em recepcionar informações, conversas, falas, discussões, são rápidos em querer tirar conclusões, né, de determinadas coisas. Os homens são bem rápidos nisso. Os homens que eu falo, inclusive eu, né? Inclusive eu, se a gente não vigia, a gente é bem rápido nesse tipo de condução, né? Principalmente quando é a condução da vida do outro, né? Quando a condução é a respeito da nossa vida, daqueles que estão no meio de nós, daqueles que nós amamos, que estão próximos de nós, a gente costuma ser mais cauteloso, né? Cauteloso, não, vamos ver ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas quando é a vida do outro, é rápido. Quer tirar logo as conclusões, e já, né, querer se manifestar. A gente é rápido em se manifestar a respeito da vida dos outros. É rápido. Eu vou parar aqui. Tem vaga ali. Eu vim aqui só para comprar um negocinho. Então a gente é rápido, sabe, em se manifestar a respeito da vida das pessoas, né? E às vezes esquecemos de olhar que nós também temos vida, que nós também temos família, filhos, filhas, temos as nossas misérias também na nossa vida, todos nós temos, né? E às vezes esquecemos disso, né? E às vezes não ponderamos, né? Não freamos as nossas palavras, né? Isso eu estou falando de mim e de todos, né? Não freamos, falamos de qualquer forma a respeito do outro, a respeito daquela pessoa, né? Sem saber, né? Sem examinar de forma, eu acho que nem examinando nós temos que saber o que vamos falar a respeito daquele irmão, daquela irmã, daquele filho de Deus, das criaturas que Deus criou, né? Devemos saber o que nós vamos falar, né? E às vezes não estarmos numa zona de tranquilidade, numa zona de conforto, porque não somos nós, não é os nossos filhos, não é a nossa parentela, não é os nossos amigos, e aí fica fácil a gente pegar e falar do outro, né? Aí falamos de qualquer jeito, né? E as nossas falas, as nossas conclusões que tomamos e manifestamos a respeito das pessoas, elas geram, no mínimo, um sentimento, né, daquela pessoa, no mínimo um sentimento. E às vezes o sentimento está tão abalado já, né, e você talvez até com o desejo de querer fazer alguma coisa, mas às vezes você, naquele desejo de querer fazer alguma coisa, às vezes você contribui, né, para colocar aquela pessoa ou aquelas pessoas numa situação de maior fragilidade ainda, né? Então, pessoal, eu espero que esse meu vídeo aqui seja
nesse falar a respeito disso aqui, eu espero que seja até o último. Eu não quero mais falar a respeito disso. Eu quero de verdade. Deus, ele, nesses últimos dias, eu estava escrevendo e chorando. Chorando. A lágrima descendo. Né? Eu chorando. Deus falou comigo. Né? Deus falou comigo. E eu quero entrar nesse plano de Deus. Nesse propósito, seguir minha em frente. E meu propósito. Né? Não espero, tem muitas pessoas que buscam esse relacionamento, sabe, de igreja. Alguns buscam até ser inseridos, né, dentro dos cargos, dentro de ministérios, dentro disso e daquilo, né? Talvez boa coisa vá, né? Faça alguma coisa, né? Sirva a Deus de alguma forma. Bom, tudo é bom, tudo é bom. Mas eu de verdade, assim, do fundo do meu coração, da maior pura sinceridade, isso aqui que eu tô falando, eu quero coisas maiores para mim. Eu quero coisas maiores, eu quero ser presente nas coisas de Deus, mas espiritual, é totalmente espiritual. Eu quero regaçar a manga, sabe? Eu quero colocar meus pés no barro. Eu quero colocar, né, a minha vida de forma integral. Colocar a minha vida integralmente mesmo ao serviço de Deus. Mas não é de qualquer forma, eu não quero tapinha de costa. Eu não quero sentar em banquinho nenhum. Eu não quero nada disso, não. Eu quero servir a Deus mesmo. Eu quero, né, entrar nesse mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, a vida eterna, ela já começa aqui mesmo. Ela já é aqui. Ela já começa aqui. Né? A vida espiritual já diz espiritual, é viver espiritual. Que nós não vamos viver, assim como Deus mesmo disse, nós não vamos viver todo o tempo espiritual. Mas quanto mais nós vivemos espiritual, mais nós estamos próximo de Deus. Né? Há momentos que você está espiritual. E quando é que você está espiritual? Muitos momentos. Na hora da sua aflição, na hora da sua dor. Né? Na hora da sua dor. Então, como que a gente vai ter dor o tempo todo? Não, mas tem muitas pessoas sentindo dor, sentindo aflição, sentindo a necessidade. Né? E ali é onde nós devemos estar, nessa casa, nessa pessoa. Devemos estar ali para que nós possamos sentir também aquela dor daquela pessoa, né? E através daquilo ali nós estarmos presentes diante de Deus. Então eu quero daqui para frente, como eu já venho fazendo, mas eu venho fazendo de uma forma, né, dando umas cochilada ali, cochilada lá, né? Eu venho dando as minhas cochiladas, porque graças a Deus eu tenho essa humildade de falar assim. Eu sou um cara, eu sou uma pessoa errante, eu sou uma pessoa, né, que tem as minhas falhas, mas eu admito que às vezes eu erro, eu falho, eu falho demais até, mas agora existem falhas que imputam assim, que eu também não quero ficar falando disso, né? Quanto mais fala isso, mais o inimigo trabalha, mais ele mais porta nós abre para o adversário. Mas tem muitas coisas que falam a respeito que não é verdade. Não é verdade, não é dessa forma. Não é dessa forma. E o homem, ele vai continuar falando. Ele vai continuar batendo. Ele vai continuar. Ele vai continuar. Né? Agora, eu tenho que buscar, como Deus mesmo disse. Né? Eu tenho que buscar a não
ficar longe, sabe? Ficar longe de não ficar em evidência, né? Diante de alguns irmãos, chegar lá, fazer a minha parte. Vou deixar também de orar, a não ser que me proíbam de orar, a não ser que me proíbam de pedir hino, a não ser que me proíbam de, de testemunhar, né? Se me proibiu, né? Deus é o conhecedor de tudo, Ele conhece tudo, né? Ele conhece tudo, sabe de tudo. Todas as nossas ações aqui, nós vamos dar conta a Deus, aqui e lá naquele dia, né? Porque não sabemos nem se vamos no céu. Eu não sei se eu vou no céu, né? O Senhor há de me levar para lá, né? Sua misericórdia, hei de alcançar a misericórdia de Deus, né? De poder ir lá no céu. Mas o Senhor tem a esperança disso, né? Então, mas eu não sei. Mas nós vamos dar conta, eu vou dar conta aqui das minhas ações, vou dar conta naquele dia para o Senhor também. O Senhor Ele vai nos cobrar. Então, isso aí está na mão de Deus. Os irmãos fazem o que achar que deve fazer, né? Mas eu quero ficar mais longe desses irmãos, né? Pelo menos desses daí que busca de alguma forma, dentro da minha interpretação, me censurar ou, ou de alguma forma censurar, sabe? É censurar às vezes porque é aquilo que eu já disse, e eu assim, pelo amor de Deus, não quero entrar muito em detalhes a respeito disso, assim, não quero mais falar a respeito disso, sabe? Eu sou uma pessoa, só para quem não conhece, tem uns vídeos tudo aí, meus vídeos ficam aí, fica registrado, tá tudo aí, não apago nada. Eu sou uma pessoa que há algum tempo atrás eu tive um problema com a igreja. Eu tive um problema na minha vida, né? E esse problema foi grave. Ele foi grave, né? Mas eu nunca neguei esse problema. Eu nunca fui lá dizer que eu era inocente, que eu era certo. Nunca fui. Graças a Deus. Graças a Deus o Senhor me deu franqueza. E a franqueza está retida aqui até hoje. E vai ficar até sempre. Entendeu? O Senhor colocou aqui, ela vai ficar aqui. Eu nunca que vou ser o que eu não sou. Entendeu? Então, nesse problema, nessa guerra que eu sofri, eu sofri sim, foi uma perseguição. Eu sofri uma guerra. Eu sofri uma guerra, foi uma guerra. Só Deus sabe o que eu vivi. Mas eu agradeço a Deus que Deus, Ele não esqueceu de mim. Que eu lá todo lameado, ferrado mesmo. E fui eu o culpado. Entendeu? Eu fui culpado, né? Não dava o direito de ninguém fazer o que fez, mas eu fui o culpado. Mas Deus, nisso tudo, Ele teve misericórdia de mim. Ele me ajudou, Ele me consolou, Ele profetizou na minha vida. Ele mandou homens vir profetizar na minha vida. As profecias cumpriram. Todas as profecias cumpriram. Vi um movimento que parecia que queria alguma coisa, queria talvez elevar, queria alguma coisa, né? Em relação a mim, em relação à igreja. Isso nunca foi meu dom, nunca será meu dom. O Senhor disse, meu trabalho é assim, é a palavra, é a evangelização, é isso aí meu trabalho.
O que Deus quer de mim é isso daí. Mas não é nesse formato. Não é nesse modelo. Não é desse jeito. O Senhor me quer de forma que muitos aí não fazem. É porque eu sou melhor? Não, não é. Porque é o meu dom. Esse é meu dom. Essa é a minha porção. Os outros têm outro dom, têm outra coisa. E cada um vai do seu jeito. Lá em outras igrejas tem de outro de jeito. Por quê? Porque aquele povo também está sendo preparado para ser conduzido ao céu. Né? Em todos os lugares tem gente sendo preparada para ser conduzida ao céu. Então Deus dá dom para cada um da forma que a pessoa quer. O dom é o dom. Ele ele não é transferível. Né? Não é transferível. Você pode achar outra pessoa que tem um dom semelhante, parecido, que vai fazer, vai até mesmo te substituir, mas o dom é diferente, é outra coisa. Né? Então, eu quero finalizar isso aqui rápido. Então eu vivi esse processo. Deus me ajudou, Deus cuidou de mim, Deus foi Deus na minha vida. Olha, quase pegou a moto. Deus foi Deus na minha vida. Espera aí que esse cara vai bater nessa moto. Olha. Eu ia buzinar aqui. Então, Deus, ele cuidou, né, de mim. E nesse processo, passei esse processo todo, os irmãos queria que eu fosse submisso, que eu fosse a eles, né? E houve o meu problema com a igreja, ele deixou tantas marcas, mas tantas marcas, que não tinha, né, dentro da minha tipo de pessoa que eu sou, né, da minha personalidade, da forma que eu sou, eu não tinha como, sabe, transformar tantas marcas e além do mais, a forma que eu sou, a forma que eu me identifico. Não tinha como eu pegar e, sabe, tá bom, vamos mudar aqui, eu vou ficar aqui nessa porção de você. Eu não tinha como fazer isso. Não existiu nenhum tipo de possibilidade disso acontecer. No mais, diante disso tudo, não houve nenhum tipo de mudanças, né, em relação aos irmãos, assim, a forma de me tratar, a forma de agir comigo, a forma deles continua sendo a mesma e continuará sendo, entendeu? Só eu vou dentro do conselho de Deus, que aqui talvez eu já esteja até mudando, querendo, saindo um pouco do conselho de Deus, mas não estou saindo, estou fazendo uma justificativa aqui, né? Dentro do conselho de Deus é melhor eu ficar quieto e sumir das vistas, sumir, cuidar da minha missão, da minha preparação primeiro, porque para a gente se colocar a caminho para servir a Deus, a gente tem que se preparar. A gente não vai de qualquer jeito servir a Deus, né? Não vai de qualquer jeito. Então, é me preparar. O dom já está aqui. O dom é pegar e ir lá e exercer o dom. Mas tem que se preparar. Tem que se preparar. O espírito tem que estar preparado para que nós possamos ir lá e desenvolver aquilo que Deus quer que a gente desenvolva. Deus não está preocupado com placa de igreja, com instituição, com isso e com aquilo. Não, não é isso aí que Deus quer. Não é isso daí. Deus quer o homem. Deus quer o homem. Deus quer a minha pessoa. Deus quer aquela outra pessoa, aquele outro, né? Do jeito que ele está. Claro, com o espírito preparado. Não é também de qualquer jeito. É do jeito que ele está, do jeito que ele é. Entendeu? E fechar, né, um pouco essa parte igreja, não comentar mais da igreja, não falar mais da igreja. Deixa a igreja. Cada um sabe os caminhos que está indo. Cada um sabe o que está indo.
os caminhos que está aí. O que vai ser, vai ser. O que está falado, está falado. Cada um sabe. Cada um sabe da sua história. Cada um sabe de tudo. É igual a minha situação. O que inflamam, o que falam. Eu não vou dar mais oportunidade. Não vou dar oportunidade. Eu nunca fui mal educado. Nunca fui desrespeitoso. Né? Nunca peguei e saí. Por exemplo, eu já vi gente chegar dentro de uma igreja. Gente chegar numa igreja e sair porque viu determinado pregador lá. Eu já vi. Eu jamais farei isso. Eu jamais faria uma coisa dessa. Né? E é um desrespeito contra a pessoa. E um desrespeito contra a casa de Deus. A casa de Deus não é casa de bagunça. A casa de Deus não é lugar desse tipo de conduta. Mas vou procurar a não me encontrar muito mais com esses irmãos. Deixei eles lá no canto deles. Apesar que eu nunca fui querer encontrar. Eu, de preferência, não encontrar. Mas vou dificultar mais ainda. Vou dificultar. Eles ficam lá no canto deles e eu no meu. Lá na minha comum, mesma coisa. Se começar com muita coisa, eu saio. Não vou. Não vou. Pelo bem da obra de Deus mesmo, né? Porque o que é obra de Deus? A obra de Deus é obra de Deus. Tá cheio de obra de Deus aí. Tá cheio de obra de Deus, somos nós. É o povo. Onde tem um povo de Deus, Deus está lá. Jesus está presente. Onde tem um povo falando de Deus, Jesus está lá presente. Então, é pelo bem da obra de Deus, dessa obra de Deus. Melhor, se precisar, não ir nem na comum, mas eu não vou na comum. Se precisar, eu nem vou. Se precisar não ir nas determinadas igrejas, não vou. Não vou, vou buscar, sabe, a minha espiritualidade, a minha evolução. Estar preparado para poder servir a Deus, para poder me colocar a caminho, daquilo que Deus quer, para que Deus possa me revelar, me mostrar lugares, pessoas, e eu possa estar indo lá certeiramente, em espírito e em verdade. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero. O que eu busco é isso. Então, se precisar, eu saio do caminho. Isso aqui eu espero que seja minha última fala a respeito de igreja. Eu não sou de igreja nenhuma. Eu sou da igreja de Cristo. Eu não sou de instituição, melhor dizendo. Eu sou da igreja de Cristo. Não estou aqui para defender nada e nem acusar mais nada. Apesar que eu nunca acusei. Pera aí. Perdoa. Então não estou aqui acusando nada, nem nunca tive nesse sentido. Estou aqui relatando acontecimentos, coisas que aconteceram. Não quero mais falar disso. Vou buscar ser feliz. Ser feliz como cristão. Tá andando nos caminhos de Deus. Falhos, eu acredito que as falhas elas vão estar sempre tendo alguma falha. Mas as minhas falhas sabe Deus. Dos meus pecados, conhecedor é Deus. Entendeu? Daquilo que se transgredir alguma coisa, conhece Deus. Entendeu? Deus é que é conhecedor. O homem, ele vai falar? Vai falar. Se eu der a oportunidade para ele ficar falando de mim. Porque uma coisa, a gente sabe que tem muitas pessoas que pensam mal de você, pensa mal, fala mal. A gente imagina isso. Mas difícil é quando essa pessoa vem pegar e falar para você alguma coisa. Principalmente quando você não é devedor daquilo. Principalmente. Aí isso aí mexe, fere a sua alma. Fere, eu vou dizer, é a alma, mas é a razão. Alguma coisa caiu aqui no teto. Fere a sua honra. A sua honra. E quando fere a honra, aí danou, Aí danou. Aí é só Deus, é só o Espírito mesmo. Uma elevação de espírito, que
que nós precisamos estar, né, nessa elevação, para poder viver diante de uma situação dessa. É só isso, só dessa forma. Senão nós não temos condições. É só Deus, só o amor de Deus. Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, é tão bom. A bondade de Deus é demais. É gigante a bondade de Deus. Rapaz, não tem como a gente falar, expressar a bondade de Deus. Não tem. Né? Deus vir, mandar uma palavra daquela para mim, uma palavra maravilhosa, 2 vezes nesses últimos dias. Palavra falar comigo daquela forma, né? E tem chinela de Deus ali, tem o açoite de Deus, mas o açoite de Deus, ele é suave, ele não arde não, não dói não, ele não mexe com a honra de ninguém não, o açoite de Deus não. Então, muito maravilhoso a gente poder dizer assim, Deus chegou na minha vida. Deus chegou na minha vida. Ele tem chegado na minha vida. E eu vou ficar, como falou lá para Davi, o sacerdote, né? O sacerdote chegou para Davi. Davi, mão de Deus ou mão dos homens? Diante do pecado de Davi, mão de Deus. Fico na mão de Deus, porque somente em Deus há misericórdia. Eu também estou nessa posição. Somente em Deus há misericórdia, a justiça. Entendeu? Só em Deus. Deus, com o tempo, ele vai mostrando. Né? Vai acabar, o inimigo vai cessar de inventar coisas sobre mim, de me colocar em situações difíceis. Não vai acabar. Não vai acabar. Eu vou buscar conduzir minha vida de uma forma que dificulte, né? Dificulte. Mas não vai acabar. Principalmente diante daquilo que eu trabalho, e não vou parar de trabalhar disso. Esta é a minha profissão. Essa aí a minha profissão. Até o dia que, se Deus me der de eu um dia aposentar ou morrer. Essa é a minha profissão. Foi isso aí que Deus me deu. Foi isso aí que Deus conduziu na minha vida. Eu vou pagar o preço. É o preço que eu pago de lidar com pessoas. É esse o preço. Vai ser esse daí. Né? Difícil, muito difícil. Principalmente quando o povo, pessoas, né? Porque uma coisa é você ver um tipo de pessoa mexendo com você, outra coisa é você ver pessoas ligadas a você mexendo com você. Aí é difícil. Mas eu vou ter que aprender, né, a conduzir isso de uma forma melhor. Né? Assim como eu já falei aqui. Mas é isso daí. E ver se eu consigo, não, Deus vai me ajudar. Porque Deus disse que ia me ajudar. Deus disse que ia me ajudar. Né? Então Ele vai me ajudar. Né? Em todos os caminhos que eu andar. Né? Os caminhos da fala, da palavra, os caminhos do trabalho, todos os caminhos. Né? Que se levantava a cair por terra. Sem eu precisar pôr minha mão, sem eu precisar, não vai pôr nada, sem eu precisar falar, não vai precisar. O que levantava a cair. Creio nisso com a minha alma. Vai cair. O que se levantava a cair. Né? Porque a minha vida eu vou colocar ela integralmente, está colocada integralmente nas mãos de Deus. Eu quero viver de acordo com os conselhos de Deus, com os ensinamentos de Deus. É de Deus. Os ensinamentos de Deus. Eu quero viver e vou viver para servir a Deus. Isso já é meu objetivo, não é de hoje, não é de ontem, isso é de muitos anos. Né? Deus seja louvado.